Para o alto então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. A paz, meus irmãos, que quem vos fala é Leandro Barros. Muitas lutas, meus irmãos, mas graças a Deus tenho mais uma mensagem de Deus para os irmãos. Peço que se inscrevam no canal, os que não são inscritos, os que já são, possam ativar os sininhos da notificação para que possam receber uma nova mensagem, quem sabe até sobre a autoridade espiritual. Peço também para que dê o like, para que o YouTube possa priorizar o canal e as mensagens, para que outras pessoas possam ser abençoadas por ela. Olá, meus irmãos, que bom eu estar aqui novamente com mais uma mensagem. Digo aos irmãos que é pela graça de Deus mesmo, pois os ataques quase que me fazem parar, irmãos. Desde a mensagem sobre como combater a opressão em nossa mente, lançada pelo diabo, que venho recebendo ataques muito fortes e muito direcionados, meus irmãos. Não estava conseguindo preparar a mensagem. Tem 2 ou 3 dias que Deus me deu essa mensagem de hoje, mas confesso aos irmãos que fui tomado por um desânimo muito grande e uma falta de coragem para vir aqui novamente falar com os irmãos o que Deus me deu. E confesso que só Deus mesmo para uma próxima. Espero sobreviver, pois a de hoje é infinitamente mais pesada do que a anterior. E o pior, a que Deus já me deu para depois dessa de hoje, então vai ser devastadora. Então, por favor, orem por mim, que estou sofrendo mesmo ataques que não tem nada a ver com o meu vale da restauração. E sim, por eu estar ajudando muitas pessoas a se voltarem única e exclusivamente para Deus. E o pior, as ensinando a resistirem e obedecer a Deus. Pois, como eu sempre digo, o diabo não tem medo de quem prega a palavra, de quem anda com a palavra nos lábios. Ele tem medo de quem obedece a palavra, que se submete à autoridade de Deus. Vamos lá então. O tema da mensagem de hoje tem a ver com a humildade, que é o comportamento essencial para a obediência. O tema da mensagem de hoje é: te peço humildemente, Senhor, restaura. Bem, irmãos, venho recebendo revelações da parte de Deus, do Senhor, sobre a autoridade espiritual. E sei que muitos irmãos que estavam numa espiritualidade vazia, somente reproduzindo o que aprendiam em suas igrejas, sem buscar a fundo o Deus das mensagens recebidas por lá. Bem, Deus tem mostrado através da sua palavra que a obediência é o fator principal para se submeter à autoridade de Deus e também a recebê-la dele. Acho que isso ficou bem claro para os irmãos. Comecei com as revelações sobre intimidade e propósito, a oração de Jabes. Vocês lembram, irmãos? Quem não lembra, volta lá e vê esses vídeos, que eles são muito importantes. E cheguei até aqui. E quando pensei que, pronto, agora acabou, acho que não tem mais nada a revelar sobre a submissão à autoridade, uma vez que já aprendemos a como obedecer. Não preciso nem dizer que eu estava enganado, né, irmãos? Afinal, servimos a um Deus que tem uma mente impossível de se esquadrinhar e que quando pensamos dentro do nosso entendimento limitado, Ele vem e nos mostra que Ele é Deus e tem muito mais a nos revelar do que jamais imaginamos. Eu pensei, ok, Senhor, obediência é tudo o que preciso saber. Aí Ele me mostrou através de uma oração, na verdade 2 orações feitas por pessoas que diante de seus olhos tinham uma caminhada diferente um do outro. Um era reto, íntegro e se desviava do mal. Já o outro foi um usurpador, mentiroso e enganou o próprio pai.
Então, o que os dois tiveram em comum para que Deus me chamasse a atenção sobre a humildade? Suas orações. Vamos aprender hoje um elemento fundamental para Deus responder às nossas orações, e que tenho certeza que tem bênçãos nossas agarradas por conta de estarmos pedindo o correto, pedindo segundo a vontade de Deus, só que da forma errada. A revelação que Deus me deu está em 2 passagens, irmãos. Olha, é coisa de Deus mesmo, pois eu jamais conseguiria associar Jó com Jacó, por conta das orações feitas por eles. Fiquem atentos que a revelação será tremenda. É para mudar completamente a nossa forma de pedir algo ao Senhor. A primeira passagem se encontra em Gênesis 32, versículos 9 e 10, que diz: E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. A segunda passagem se encontra em Jó, capítulo 40, versículo de 3 a 5, que diz: Então, em resposta ao Senhor, já disse: Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada a dizer. Arrogante, né, irmãos? A terceira passagem também se encontra em Jó, só que agora é capítulo 42, de 1 a 6, que diz: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou ignorante. É que eu falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder as tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado no chão, num monte de cinzas. Até aí, meus irmãos. Que diferença, né, meu irmão? Primeira oração de Jó para a segunda. Mas vamos lá. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos aprender a orar com humildade, comportamento este que esquecemos em muitas circunstâncias no nosso dia a dia. E dependendo de nossa posição social, intelectual ou espiritual, perdemos esse hábito de tratar as pessoas com humildade. A humildade deve ser a maior característica de um servo obediente, pois para ser obediente é preciso se submeter à autoridade, e ninguém se submete a outro se achando maior ou melhor que ele, nem mesmo se estiver em seu pleno direito de reivindicar algo desta pessoa. Então, sem humildade, é impossível se ser submisso e, consecutivamente, terá dificuldade de obedecer. Converso em aconselhamento com alguns irmãos e muitos me dizem que estão amando as mensagens sobre autoridade espiritual e sobre como obedecer essa autoridade. Mas todas elas me dizem que não estão conseguindo obedecer fielmente a Deus. Quando eu digo fielmente, não digo na escala de Jesus não, gente. Digo obedecer como ser humano mesmo, pelo amor de Deus. Porque isso é impossível mesmo, para qualquer simples ser humano como nós. A Bíblia mesmo diz que isso é impossível para nós, quando diz que não existe um só homem justo. Vamos ver para os irmãos não acharem que eu estou inventando. Salmo 143, versículo 2, fala sobre isso. Diz assim: E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Enfim, somos justificados
E como o nome já diz, erramos a todo tempo e por isso precisamos de alguém para nos justificar. A dificuldade que nos impede de obedecer é justamente a humildade. Se não consegue ser humilde, não conseguirá submeter à autoridade. E se não se submete, desobedece. Está entendendo por que não consegue ter uma conversa amigável com o seu cônjuge que está fora de casa? Está entendendo por que se sente humilhado por ele ou por ela? Porque ainda não conseguiu deixar a humildade de Deus invadir seu ser. Pois pense, por que você se sente humilhado? Porque você não é humilde completamente ainda. Pois quem já está se sentindo menor, não se ofende com as palavras de quem se acha maior. Vou explicar melhor. Se você der um pão velho para um mendigo que vem à sua porta pedir comida e sem querer você deixa esse pão cair no chão sujo, e mesmo assim der ao mendigo, ele vai rejeitar? Vai se sentir humilhado porque você deu um pão velho e ainda por cima sujo para ele? É claro que não. Mas por que não? Porque ele está em um estado de humilhação plena. Nada o faz sentir mais humilhado. Você pode cuspir até no pão e dar para ele, que ele no máximo vai tirar a parte que você cuspiu e vai comer o resto. Entenderam? Ei, quem já está humilhado não se sente humilhado, meus irmãos. Se alguém se sente humilhado, é porque em alguma área ainda está se sentindo por cima, ou pelo menos sente que não pode se rebaixar. Por isso seu cônjuge te entristece ainda com as suas palavras, porque você ainda se acha no direito de ter algum direito sobre ele. E digo que não tem. Pelo menos que ele considere, não tem mesmo. Quando os irmãos entenderem isso, não se sentirão mais humilhados por seus cônjuges. Não se decepcionarão mais com eles. Quem é humilde não se sente humilhado nunca. Agora, quem ainda cobra algo do outro está na condição de merecedor. E quem acha que merece algo vai sempre reivindicar e não pedir com humildade. Eita glória! Aleluia! Na passagem onde o discípulo corta a orelha do soldado que agarrou Jesus, vamos ver um exemplo de humildade extrema do mestre. Vamos ver? Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26, 52 a 54. Depois os irmãos podem ler melhor. Jesus não se sentiu humilhado, mas um dos que estavam com ele se exaltou. O Evangelho de João diz que foi Pedro, porém os outros 3 evangelhos dizem que foi um que o seguia. Enfim, vamos analisar a resposta de Jesus. Primeiro, é incontestável que Jesus estava na condição de merecedor, pois ele mesmo disse que se orasse, o Pai mandaria 12 legiões de anjos para quebrar aqueles soldados no pau. Mais ou menos assim, tá, irmãos? Nas minhas palavras. E não duvidem disso, irmãos. No Velho Testamento, temos histórias que um só anjo matava milhares de homens, destruía exércitos inteiros. Isso somente um anjo. Agora imagina 12 legiões desses poderosos seres a mando de Deus para destruir. Meu Deus! Mas Jesus mesmo, sendo merecedor em extremo desta ajuda, decidiu humildemente recusar para obedecer à vontade de Deus, que era ser levado à cruz. Pois ele mesmo afirma na passagem lida que se ele pede os anjos ao Pai, e o Pai não negaria, mas também as escrituras não se cumpririam. E se assim fosse, Jesus desobedeceria e assim se rebelaria
quanto à autoridade de Deus. Eita glória, mais uma vez, irmãos. Tá vendo, irmãos, o que é humildade? Está entendendo porque Jesus disse que se nós estivermos nele e as palavras dele em nós, poderíamos pedir o que quiséssemos e o Pai nos daria? Isso está lá em João 15:7. De que Jesus está falando quando ele diz que se nós estivermos nele? Ele está dizendo: sejam mansos e humildes como eu, que vocês acharão descanso para a alma de vocês. Mateus 11:29. Você fica falando para o cônjuge com aparência de humilde. Fala baixinho, mansinho, que mudou, que aprendeu, que reconheceu seu erro, que se houver uma nova chance será diferente. Mas quando ele começa a vomitar que você errou demais com ele e que ele está magoado, o que acontece? Você pega a espada e arranca a orelha dele com a sua falsa humildade, como fez Pedro. Ao invés de agir com humildade como Jesus, que mesmo no direito resolveu perder. Por que você não perde, hein, irmão? O que está adiantando querer ganhar o cônjuge com palavras quando suas atitudes mostram quão distante de Deus você está ainda? Bem, depois desta aula de Jeová, creio que estamos muito distantes ainda da restauração, não estamos não, meus irmãos? Bem, eu reconheci que falta um bocado para mim ainda. Eu estou igual Jacó. Já reconheci que vacilo até a morte e que não tenho direito nenhum de pedir nada a Deus. Mas talvez você esteja com o coração duro que nem Jó, que por mais que estava certo em reclamar, ao invés de ficar na humildade, foi querer reivindicar a Deus a sua honestidade e tomou aquela sequência de perguntas do papai que voltou para a humildade em 2 segundos. Quer ver? Vamos voltar às passagens de hoje, porque até aqui falei de sua falta de humildade para pedir uma nova chance ao seu cônjuge. Agora, vamos entrar na falta de humildade para pedir uma nova chance a Deus. Segura aí que a varada agora é mais dolorosa, irmão. Ai, meu Deus do céu. Eu estou com as costas toda alanhada depois do particular que Deus teve comigo após eu reivindicar direitos em minha oração, meus irmãos. Por isso que eu estou rindo aqui. Jesus é maravilhoso. Vamos ouvir Jó começando a se arrepender de querer se exaltar perante Deus, mas ainda está com o coração duro ainda. Jó 40, 3, 4, a passagem de hoje. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora eu não tenho nada para dizer. Meus irmãos, mesmo assim não adiantou nada ainda para o Jó começar a reconhecer que não merecia pedir nada a Deus. Porque se os irmãos continuarem a leitura, e espero que façam isso, os irmãos vão ver que Deus desceu a marreta em Jó e o colocou no pó. Então, se você está no vale como Jó, ou seja, não fez nada que justificasse a traição do seu cônjuge ou a saída dele de casa, faz um favor depois dessa mensagem. Fecha a boca e enche ela de pó quando for orar. Não fica se justificando para Deus e questionando por que você está passando por isso se você sempre foi fiel ao cônjuge e sempre buscou a Deus. Senhor, eu sempre fui fiel a Ti. Deus vai continuar descendo a madeira em você igual fez com Jó, até ele realmente reconhecer que com Deus, mesmo certo, você está infinitamente abaixo da autoridade dele, que ele é o teu dono, e se ele quiser te humilhar sem você ter culpa de nada, como ele fez com Jó, você tem de continuar se humilhando perante a grandeza, majestade e soberania dele. Tenho certeza que por mais correto que nós estejamos nessa situação, nós não chegamos nem perto da honestidade que Jó tinha. E mesmo assim foi moído e humilhado. Então, fiquem quietinhos e não se esqueçam para quem estão levantando a voz em oração. Para entrar na presença de Deus é preciso pedir permissão para entrar. Quanto mais chegar reivindicando direitos. Pois quem ora assim vai ficar sem resposta para sempre e não vai obter nada de Deus.
Ouvi uma excelente observação feita por um velho teólogo. Ele disse que o homem que reivindica o seu próprio mérito não ora, mas exige o pagamento de sua dívida hoje. Vou repetir porque isso é forte. O homem que reivindica o seu próprio mérito não ora, mas exige o pagamento de sua dívida hoje. Entenderam? Veja se não é isso que você espera de Deus, que Ele te atenda imediatamente porque você está sofrendo. Ei, escute o que eu vou te falar, porque foi o que Deus me falou uma vez. Deus não está nem aí para a dor que você está sentindo nesse exato momento. É isso mesmo, meus irmãos. Ele está empenhado na cura que você terá lá na frente. Agora tem de doer mesmo, para você não cair no mesmo buraco outra vez. Deixa eu voltar para a humildade, porque já estou dividindo algo que foi só para mim. Mas eu tinha que compartilhar essa varada, né? Não ia tomar sozinho mesmo. Que Deus me perdoe por isso. Vamos lá. Você está devendo a Deus e está reivindicando o direito. E ainda quer receber hoje, agora. E o que Ele te pede? Você atende com a mesma urgência que quer que Ele te atenda? Que vergonha, hein, crente? Tá vendo onde está o erro? Está na forma como você está pedindo para Deus. Muitas vezes não estamos direcionando um pedido, estamos emitindo uma exigência. Não podemos achar que temos mérito algum. Quem acha que tem mérito diz: paga o que me deve, agora. Meus irmãos, qualquer atitude que não seja de humilhação, com certeza é a mais imprópria e presunçosa na presença do Deus Altíssimo, e não deve ser proferida ao Senhor, nunca, jamais, de forma alguma. Aprendemos com Jó, que não fez nada para merecer o que passou, que mesmo se estivermos com a maior razão do mundo, não devemos sair da humildade. Por mais direitos que temos, não devemos reivindicá-los com arrogância, e sim sempre com humildade. Isso vale tanto perante os homens, mas principalmente diante de Deus. Notem que tanto Jacó como Jó só tiveram suas petições atendidas, seus cativeiros mudados, quando se referiram a Deus com humildade. Veja a oração de Jacó depois da moenda de Jeová. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Agora, a oração de Jó depois do aperto de Jeová. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Notem que Jacó entrou no deserto somente com um cajado, ou seja, um pedaço de pau. E depois que foi transformado através da humilhação que Deus o fez passar, saiu rico e com uma família abençoada, tão abençoada que as 12 tribos de Israel vieram de Jacó. Da mesma forma, Jó, depois que parou de se dirigir a Deus como quem tinha direito, teve seu cativeiro mudado. Antes, só conhecia Deus de falar, e depois saiu vendo Deus com os olhos, e teve tudo restituído, e uma nova família abençoada. Não foi por acaso que Deus me deu essa mensagem com os 2 servos que viveram em épocas diferentes, tiveram um deserto diferente, mas que ambos saíram com suas famílias abençoadas por Deus. E para terminar, o versículo 3 do capítulo 42 de Jó diz: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. No final deste versículo, o Espírito Santo chama a nossa atenção ao nosso estado atual diante de Deus, em meio ao nosso vale. Jó reconhece que Deus sabia a todo tempo que ele estava na ignorância por conta do sofrimento e que ele não sabia o que estava falando. E assim somos nós, totalmente ignorantes diante dos planos de Deus para a nossa vida. Deus está planejando melhor para nós
e nós o colocando na parede, querendo saber por que ele não se importa com o nosso estado atual e de nossa família. Quanta ignorância, não é mesmo, meus irmãos? Será que Deus está querendo chamar a nossa atenção sobre como estamos nos dirigindo a Ele para pedirmos a nossa família de volta? Será que não estamos reivindicando de forma arrogante a quem deveríamos lamber os pés? Humildade, irmãos. Humildade foi o que Deus colocou em meu coração para alertar os irmãos. Sejam humildes ao conversarem com vossos cônjuges, pois do que adianta ficar batendo de frente? Não leva a nada, pelo contrário, só traz mais desconfiança sobre uma nova oportunidade de reconciliação. E principalmente se dirijam ao nosso Senhor de joelhos, com a cara no chão, e dizendo que Ele não tem obrigação nenhuma de restaurar o que nós, nossos cônjuges, quebramos, e não Ele. Aí, quem sabe, pode ser que Ele reveja a sua causa e abra a porta. Mas fique atento, que não adianta falar com um doce de coco em oração a Deus e virar o Satanás quando estiver com seu cônjuge, porque isso é tido como uma atitude diante de Deus também. Ou seja, fala mansinho com Deus, mas com o cônjuge trata mal. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. Tremenda a revelação que Deus nos deu em sua palavra mais uma vez, não é verdade, meus irmãos? Deus está nos moldando, pois Ele sabe que sem humildade não adianta restaurar casamento, que vai virar um inferno novamente, pois um não vai abaixar a cabeça para o outro, como aconteceu antes do rompimento. Estava difícil no começo do vale, mas agora, depois de tanta revelação em como agradar a Deus, eu me sinto mais confiante e convicto de gritar ao mundo espiritual, pois quem está buscando já está em posição de humildade, pois dificilmente alguém luta por quem causa tanto mal. Vamos firme, amando e esperando e persistindo em dizer: estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus.